Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Hair & More. Nesse episódio continuaremos a falar sobre naturalidade no transplante capilar moderno. Falaremos também sobre a importância do planejamento para fazer o transplante. É essencial pensar no transplante capilar a longo prazo. Não em como você vai ficar hoje, mas como você estará daqui 10, 20 ou 30 anos, quando a sua calvície evoluir. O melhor resultado hoje pode ser o seu pior resultado e pesadelo amanhã. Lembre-se disso. Que não dá para você ter 60 anos com a mesma linha de frente que você tinha aos 20. Deve-se fazer algo natural para a sua idade. Vamos discutir também a diferença entre cobertura e densidade. Tem muito assunto aqui no Hair & More dessa vez. Vamos ver? Me explica, doutor, de onde você tira esses fios mais finos para fazer essa penugem na frente? Você chama de ultra fines? Na verdade, esse nome foi dado por mim. Em 2005 eu publiquei. São fios mais finos que a gente vai buscar na nuca, né? Bem perto da nuca, é uma penugem, ou na região supraauricular. Vou mostrar aqui para você, Paulinho. Então veja a diferença numa foto microscópica da área normal doadora, em cima, versus a penugem embaixo. Você viu que o fio é muito mais fino? Sim. Isso é uma foto real, né? Isso é uma foto real da área raspada. Perfeito. Então esses fios da nuca que nós colocamos à frente dos demais para dar um acabamento estético. Aqui no Hairline. É, a cereja do bolo. Paulinho, vamos fazer uma brincadeira aqui? Bora? Então vamos fazer um quiz? Um quiz. Então vou fazer com você que já virou um especialista em transplante capilar, tá certo? Quero só ver. Eu vou mostrar aqui 4 hairlines e vou te perguntar qual desses aqui é transplante e 3 não são transplantes e 1 é transplante. Qual é transplante aqui? Tem um desses 3 que é transplante. Que é transplantado? E os outros 3 não são. Me diga aí qual deles você acha. Você quer que eu fale a verdade? Que é transplante. Que é transplante? Esse aqui. Então vamos lá? Vamos ver se você acertou? O primeiro era o Sting, que a gente já falou bem. Então dá para você pegar uma pessoa bem calva e fazer isso, mesmo que você não cubra a coroa. Sendo Sting, né? Dá, né? Com esse charme todo. Mas você veja, se você tirar todo o cabelo do Sting, ele envelhece 20 anos. Sim, vira um Então, e isso é possível. O segundo que você chutou é o Superman. Não tem transplante, tá? Que tá ficando nosso novo Superman, né? Mas tudo bem, mas não é. O terceiro é o Sean Penn. Esse cara, o hairline. Sou fã desse cara. Eu também. Eu sou fã dele como ator, como ser humano. Ele é incrível. E o quarto era isso aqui, é um paciente transplantado, antes, depois e um hairline. Então você vê que o hairline perfeito, ele se mistura, né? Você não consegue detectar, você não consegue saber se é operado ou não. É isso. Sim. Outra coisa é que a testa e as entradas, mesmo nas pessoas não calvas, vão aumentando e avançando com o passar dos anos, correto? Certo. As pessoas acham, por exemplo... Então vamos mostrar, Paulinho? Vamos mostrar. Vamos mostrar aqui o Keanu Reeves no Matrix e hoje não é uma pessoa calva, mas você vê que a fronte dele aumentou. Né? Sim. Você veja que a fronte aumentou. Vamos mostrar aqui o Tom Cruise aos 28 e aos 58. Se você chegar para qualquer pessoa e disser o Tom Cruise está ficando com entrada, ninguém vai falar. Porque foi avançando lentamente, mas a densidade foi mantida, o volume foi mantido, não fazendo você perceber que a entrada... E as pessoas hoje em dia estão descendo demais, sem se aperceber que o cabelo transplantado nunca mais cai. Então vai ficar com uma linha juvenil. 70 anos vai ficar com uma linha juvenil. Todas as pessoas vão sofrer esse avanço da testa e das entradas. Sim. Né? Daniel Craig aqui. Olha o Robert Downey Jr., você vê que é uma entrada que às vezes eu tento convencer o paciente a fazer essa entrada, ele não quer. Mas mais velho, ele vai ficar com uma densidade maior, mais harmônico para ele. Claro. Entendeu? Então é esse o conceito. Veja aí o avançar dele. Não é se descaracterizar, né? Não é você criar uma forma da sua face que não condiz com a sua É que quando você está fazendo esse planejamento numa pessoa de 30, você tem que saber que o ano que vem ela vai ter 31 e não 29. Claro. Ela não é o Benjamin Button que anda para trás. Ela anda para frente. Sim. Então, quando você vê aqui no Robert Downey Jr., você tem que fazer uma linha que harmonize com uma pessoa de 30, 40, 50, 60, 70. Perfeito. Você tem que fazer esse design pensando lá na frente. Então, isso é o que nos leva ao nosso próximo tópico, densidade. As pessoas falam muito na internet em altíssima densidade, e você fala muito em cobertura. Qual a diferença? Eu comecei a cunhar o termo cobertura ao invés de densidade, porque preste atenção, por que eu prefiro cobertura? Cobertura quer dizer que você está vendo mais ou menos o fundo do couro cabeludo, e é isso que importa. Sim. Nem sempre alta densidade, quer dizer, transplantar muito perto, vai dar alta cobertura.
Se você pegar o cabelo da Xuxa, um cabelo de bebê, um cabelo Fino. nórdico, você pode transplantar 200 fios por centímetro quadrado que você vai continuar vendo o fundo do couro cabeludo. Se você pegar 50 fios de um cabelo afro ou muito crespo, você não vai ver o fundo do couro cabeludo por causa da textura. Então, o que eu prefiro falar de cobertura alta. Entendido. E é importante que as pessoas também entendam. A fonte doadora é finita e esgotável. Tirou daqui, já era. Portanto, é uma redistribuição. Exatamente. 2, a calvície é progressiva e descem demais essa linha de frente. Nem me fala, Paulinho. Os pacientes até podem querer ser imediatistas por desconhecimento, mas não o médico. Claro, Entendeu? Afinal, ele é o responsável pelo êxito, né? Pelo sucesso. Todo mundo descendo a testa até aqui. Explica para mim, Tony, o que acontece nesses casos? O que acontece nesses casos é que corre-se o risco de cair o restante. Então vamos pegar aqui o Bruce Willis, já com 35 anos, procurando um médico aqui à esquerda. Mas isso pra é real? fechar. Não, isso é uma simulação, que eu fiz. Tá. Ele já aqui no Duro de Matar, na Gato e o Rato, já tinha 35, não é 25. E o médico, pois não. Tranquilo, vamos descer a entrada. Dar um jeito na sua Olha entrada. hoje como ele ficaria, porque ele perdeu hoje, ele é um grau 6, ele perdeu todo o resto. Você não conseguiria imprimir a mesma densidade que você deu na frente e no restante, e você vai, não é iria, já estou pegando casos assim, com uma tiara densa Ave aqui, Maria. perdeu o restante, não tem mais área doadora para cobrir o restante com a mesma densidade da frente. Ou seja, ele fica com essa taturana. Né? É a mesma coisa que o Travolta quando estivesse perdendo. Vamos pegar Lembrando aqui que essas são Príncipe imagens ficcionais. Elas fictícias que a gente usou simplesmente para ilustrar melhor para vocês. mostrar como a densidade que é tão desejada pode se tornar um problema, caos. um problema, exatamente. Então, gente, muito cuidado. É muito, muito importante o planejamento a longo prazo, pensando no estágio final da sua calvície. Transplante capilar, eu vivo falando, não é o que você quer, mas o que é Possível para você. É isso aí, eu vou contratar e você vai ficar na recepção da clínica só para instruir os pacientes, fazer o processo já tô educativo, até tá bem? além. E não o que é possível hoje, mas o que é possível daqui 30, 40, 50 anos, quando sua calvície avançar, porque você pode ficar, mesmo que você não fique calvo, com uma linha muito baixa, que não harmonize com você, nada a com a ver. sua idade, tá certo? Veja o exemplo aqui do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele fez quantos? 3 transplantes? O Joe Biden fez 3 transplantes, a história dele, na evolução da calvície dele é desde jovem, ele fez 3 transplantes, ficaram muito bons. Ele está hoje com a coroa aberta, se você olhar ele de costa, mas ficaram muito bons. Não, eu acho que ficou bom aqui. Sim, no mas final. No final, depois que ele fez... Aqui ele não tinha feito, eu acho. Não, na outra ele Aqui tinha feito, sim. só existia a técnica FUT. Que não tá Eram bom. os mini grafts, não tá bom, aqui também não. Tá bom. Nós estamos falando do design, da altura da linha. Perfeito. Então, que não é aquela hoje, baixada da linha. que hoje combina com um cara Perfeito, de quase de 80 70 anos. e tantos anos. E a coroa dele ainda está aparente. Agora imagina que ali ele tivesse ido no médico e tivesse baixado. Olha como estaria hoje o Joe Biden, se ele fosse operado pelos médicos que estão operando hoje em dia. Não é isso? Mas é isso, nós não estamos brincando. Ai, mas é que chega a ser... É engraçado. E aí o que esse cara aqui ridículo. faz, Paulinho? Ah, tira com laser. O laser não pega cabelo branco, nenhum laser. Ah, isso é verdade. Ele ia raspar, mas ia ficar o toquinho. A moldura ia continuar aparecendo. Um problema sem solução. Então lembre-se, pessoal, é muito importante esse planejamento a longo prazo. Hoje você tem 35 anos, 40... Pense que depois você vai chegar aos 50, 60, 70 e esse transplante ele tem que estar harmonioso com a sua idade. Tem uma outra coisa, tem um estudo também de Davi, que Michelangelo fez os terços da face, e em muito curso de transplante capilar, curso de final de semana, você tem que ter o mesmo terço aqui da base do nariz ao queixo, depois outro aqui, depois aqui. Isso na teoria, Claro. mas você não tem cabelo para trazer essa linha aí. Então você tem que pensar na linha que fique denso, o mais baixo que você consegue descer, com densidade, e que harmonize para aquele cara aos 60, 70 anos, tá certo? Eu sempre digo, baixar a linha, Paulinho, é muito fácil. Vem ali, coloca um pouquinho mais de fio, mas subir a linha é impossível, entendeu? Então essa altura, até onde pode se descer com segurança, é muito importante, requer muita experiência por parte do médico, anos e anos de dedicação, análise da árvore genealógica até 3 gerações anteriores e análise microscópica do couro cabeludo. Tá certo? Pegaram essa? É, pai.
Não é Você mole, pode não. ver que as linhas muito baixas estão sendo feitas hoje, geralmente são por médicos menos experientes ou esses franchises que trocam dinheiro por cabelo e fazem o que o paciente quer na linha que ele desenha, sem pensar nas consequências futuras. Então, esse é um problema que pode se tornar totalmente seu e irreversível. Por melhor que seja o médico, ele deve garantir a naturalidade, mas não pode garantir que vai ficar super denso. Exatamente, porque como nós dissemos, a densidade e a cobertura tem a ver com coisas que vão além da capacidade dele. Tais como o calibre do fio, percentual de unidades de 3 e 4 fios, tamanho da área doadora, tamanho da área calva, uso da finasterida ou não, e tem também o desejo dele. Então, quanto mais, vamos lá, gente, quanto mais grossos forem os fios aqui, quanto mais unidades de 3 e 4 fios, quanto mais próximas, mais denso vai ficar o resultado, como vocês podem ver nessa animação. E quanto mais finos, quanto mais unidades de 1 e 2, e quanto mais distantes, menos denso vai ficar o resultado, como mostrado aqui nessa animação. Só para você ter uma ideia, um tempo atrás, nós fomos no shopping, mulher gosta de ir em loja, eu detesto ir em loja como todo homem. Eu fiquei dá uma ligada que eu fico te acompanhando e eu lá fiquei lá tomando um café, tinha um café, não tinha breja, mas tinha um café, e do meu lado tinha uma escada rolante. E como o cara que presta atenção em cabelo, eu fiquei prestando atenção no cabelo. Então o cara que se direcionava para mim, que eu achava que tinha perto de 40 ou mais, eu ficava prestando atenção, não flertando, né? E esperava ele descer a escada rolante. Para ver o... Sabe quantos com mais de 40 anos eu não vi nada da coroa? Em mais de 40 minutos sentado ali, zero. Todos tinham uma rarefação. Algum grau de rarefação na coroa, tá certo? Porque o que importa, então, é o cartão de visita é a frente. Eu preciso contar uma história. Esse cara aqui, depois do segundo transplante nosso, eu convidei para assistir uma peça minha. Era uma peça que chamava Toda a Saudade do Mundo. E assistiram a peça, fizemos ali a apresentação, não sei o quê. Depois do primeiro transplante. Depois do primeiro transplante. E ao final da peça, né, a gente se encontrou, falou, pô, e aí, como é que tá? Beleza? Aquela pergunta que você faz, mas às vezes não é muito bom fazer, né? E aí, gostou da peça? Aí ele falou assim, posso te confessar? Eu não prestei muita atenção na peça, eu fiquei reparando na incidência da luz que batia no seu lado esquerdo do cabelo e que ali eu percebi, eu falei, não acredito que você veio no teatro. Mas é verdade, e ficou cara. reparando Era o meu cabelo, mas cara. Era uma oportunidade única, já que eu não estava lá no sol de Noronha, de olhar você, de olhar você com uma luz muito forte, eu comecei a ver as zonas, mapear as zonas que ainda precisavam de densidade. Isso é um profissional de excelência. Foi verdade, eu não prestei atenção na peça, é verdade. Até hoje eu pergunto pra ele, qual é o nome da peça? Ele, não sei, mas a gente resolveu o cabelo. Parte que estava precisando. Então é matemático, né? Quanto menor a área a ser transplantada, mais cheio vai ficar. Sim, Paulinho, as pessoas têm a ideia de que entrada envelhece e é calvície, e não é estético. Isso não é verdade. Concordo com você plenamente. Vamos ver alguns exemplos? Vamos ver. É que a pessoa usa o cabelo penteado para frente, né? Imagens que a gente pegou de banco de arquivo. Olha o Bradley Cooper com super cabelo, com o cabelo para trás, você pode ver. Tem uma entrada. Uma entradinha aqui. George Clooney, que você acha que não tem entrada? Tem entrada. Né? O Ryan Reynolds, olha aqui a entrada, que ele tem uma entrada grande, mas que ele tem volume. Sim. O que dá para ele a tal e tão famosa liberdade capilar de usar o cabelo como ele quer. Perfeito. Então o segredo está na densidade. É melhor uma área menor e cheia que uma maior e rala. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Olha, por exemplo, como é que a densidade influencia. Vamos pegar aqui o Tom Ford aos 30 e aos 60 anos. Parece 60 anos? Não. Uma testa enorme e uma entrada enorme. Mas por que mesmo tendo uma testa enorme e uma entrada enorme, ele não parece 60 anos? Foca em mim. Porque onde ele tem cabelo. Deu pra você entender? Ele tem cabelo de 18 anos. Mas eu discordo da testa enorme e entrada enorme. Eu acho que é proporcional. Harmônica pra ele. Mas é que muita gente, eu falo enorme porque eles não querem esse design. Um cara de 50 anos, ele quer o design aqui. Então chegamos ao fim de mais um episódio de Hair and More. Vocês viram a importância em não ser imediatista e a necessidade em se pensar no transplante capilar a longo prazo? Porque o resultado do transplante pode ficar bom naquele momento, mas depois de alguns anos, o paciente pode se decepcionar. Então, ele pode ter descido demais o hairline, ou seja, ter utilizado mais fios do que deveria na frente e não ter mais folículos para a região do meio e da coroa, que com o passar do tempo
vai ficando mais rarefeito. Tudo isso depende do planejamento feito antes da cirurgia. No próximo episódio, o episódio número 15, iremos informar um pouco mais sobre a naturalidade no transplante capilar e também mostrar as novas tecnologias nesse segmento. Vai ser bom demais. Vem com a gente. Tchau.